Bem-vindos a mais um Talk Player, o podcast de empreendedor aqui da Cashme. Eu sou o Ailton Zani, aqui ao meu lado o Mauro Seron. Oi, pessoal. E hoje o nosso convidado especial, Felipe Molina, diretor de tecnologia da Cashme, um dos cérebros da Cashme. Molina? É um prazer estar aqui, pessoal. É um prazer incrível, né, estar aqui com vocês. É uma baita iniciativa para a gente poder ajudar os empreendedores. E hoje vamos falar de tecnologia. Molina, eu vou começar com a primeira pergunta já para a gente abrir aqui o nosso bate-papo. Eu queria te perguntar, o que é tecnologia para você, Molina? Cara, tecnologia é um dos principais fatores de sucesso de qualquer empresa no mundo de hoje. Porque tudo que a empresa busca, ela vai precisar de tecnologia. Seja para trazer cliente, para organizar os processos internos, para reduzir custo, para tomar decisões inteligentes. A tecnologia tem tudo, né? A tecnologia sozinha, ela não vai levar as empresas muito longe. Mas sem ela, nenhuma empresa hoje em dia dá certo. Então, o bom uso, o uso eficiente da tecnologia é o que faz a diferença hoje em dia. E assim, só um ponto, né, Molina? Até trazendo uma conversa que nós falamos outro dia no corredor, né? A Molina falou para mim também sobre alguns pontos que a tecnologia traz, né, Molina? De redução de custo, transparência, né? Só que eu trago até aqui uma questão da Cashme, né? Que a Cashme, ela tem o pilar principal ali, são as pessoas no centro, né? Mas a tecnologia, ela é fundamental para você escalar, para você gerar uma boa experiência para o cliente, né? Para você conseguir fazer uma boa gestão, né, Molina? E tecnologia, sem dúvida nenhuma, hoje é uma das bases, né? Um dos pilares da Cashme, né, Mauro? Você potencializa, né? Consegue potencializar e ganhar eficiência e eficácia, né? Mas é uma coisa que você falou interessante, né? Tecnologia sem pessoas não funciona. E não pessoas funciona. Sem tecnologia, hoje em dia, também já não funcionam tão bem como foi no passado, vamos dizer assim, né? Exatamente. Quer dizer, a integração, né, é o que faz a diferença. E isso até individualmente, né? Quer dizer, hoje... A pessoa, no passado, o indivíduo tinha suas competências, né, individuais ali, né, sem falar inglês, sem fazer isso, e claro que continua sendo muito importante. Mas hoje a competência de saber utilizar a tecnologia a seu favor, né, é algo que pode fazer a diferença, né, tanto para o indivíduo quanto para o empreendedor, né. Então, o empreendedor, de repente, que saiba mexer com tecnologia, né? Ele está um passinho à frente daquele que só tem... Não que ele não vai ter que ter as competências humanas normais, né? Mas pode estar um pouquinho à frente daquele que ainda fica no bloquinho, no papel, enfim, né? Daquele que é mais conservador, né? E... É uma questão hoje de você se adaptar, né? Porque hoje é como você falou, né, Mauro? O mercado hoje mudou. Antigamente era totalmente presencial, você ia visitar um analógico. Analógico. Hoje não, né, Molina? Hoje não. Hoje, cada empreendedor pode ter uma visão totalmente diferente sobre a tecnologia e esse mindset vai fazer toda a diferença no que vai acontecer na empresa. Então, se você entender a tecnologia como sendo puro custo, aquele mal necessário, a tecnologia no sentido de eu sou obrigado a fazer isso, né? Eu preciso usar esse sistema, eu preciso postar, né? Trazer clientes, tem que ter um site, né? E tratar tudo isso como uma dor, dificilmente vai dar certo, né? Mas a tecnologia bem aplicada, ela faz as empresas irem muito longe. E isso depende de todo mundo, não depende só de pessoas da área de tecnologia. Então, para quem está começando, né, o próprio negócio, começa só a pessoa, né? Começa assim, toda empresa começa com uma pessoa só e aí vai expandindo e não vai existir uma pessoa que saiba tudo de tecnologia. Muitas vezes até ao contrário, né? A pessoa não entende nada de tecnologia e aí ela se depara nesse universo empreendedor que sem tecnologia não dá para ir para frente. Então, no começo, o próprio empreendedor precisa aprender muita coisa
E aos poucos ele também vai, né, crescendo a empresa, vai precisando de ajuda. No comecinho, inclusive, é melhor trazer alguém bastante curioso, que queira entender de tudo, um pouco de cada coisa, do que alguém muito focado em um aspecto da tecnologia, porque a tecnologia é um universo, né, tem muita coisa envolvida. E aí, quando vocês comentaram sobre a tecnologia alinhada a um negócio, cara, 22 anos de experiência que eu tenho de tecnologia, uma das principais lições que eu aprendi foi que o alinhamento com o negócio ele tem que ser absoluto. Eu já vi muitas empresas, muitos projetos, muitos investimentos em tecnologia dando errado e saindo caro, seja porque a tecnologia escolhida era complexa demais para aquela necessidade, seja porque o negócio tinha resistência a mudanças. Então, as duas coisas têm que estar muito alinhadas. Agora, Molina, você falou aí de 22 anos. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Claro, vamos lá. Eu comecei a minha carreira como desenvolvedor de software. Então, eu trabalhava numa consultoria, fazia sistemas... Isso há 22 anos atrás? Cara, isso denota a idade, viu? Eu fazia sistemas, especialmente sistemas para redes de franquias, e depois me especializei nos módulos financeiros ali dos sistemas que a gente fazia, e eu trabalhei lá por 5 anos. Depois eu fui trabalhar em companhia aérea. Nossa, que legal. Aí eu mudei completamente o que eu fazia, eu deixei de colocar a mão na massa em código e passei a atuar como arquiteto de soluções, que seria quem define a melhor solução técnica para os problemas de negócio, para atingir necessidades de negócio. E aí eu aprendi muito, né, nesse universo de todas as possibilidades que a gente pode seguir, qual vai se adequar melhor aquele negócio, aquela empresa, aquela situação. Não tem uma solução boa para tudo. E fui evoluindo ali até ter a oportunidade de atuar como liderança, que era uma coisa que no início da carreira eu achava, não, peraí, eu quero ver código, eu gosto de bits e bytes, né, era assim. Até que o desafio técnico eu não consegui encontrar mais, né, tem que fazer aquilo que a gente nunca fez, peraí, vamos lá, pensa um pouquinho, avalia as opções, escolhe uma, segue. Não tinha mais um grande desafio na parte técnica, e aí eu comecei a experimentar a liderança de pessoas, e foi assim, foi incrível como eu me encontrei, né, podendo ajudar outras pessoas a se darem bem na carreira delas, a fazer as coisas darem certo, né, tanto para a empresa como para as pessoas que fazem tudo aquilo. Eu comecei a ver que a tecnologia não é só sistemas, servidores, não, a tecnologia são as pessoas que constroem, que usam, que trazem ideias. Então isso é muito incrível, né, e a partir dali eu fui expandindo, né, minhas áreas de atuação, cuidei de todo tipo de área dentro da tecnologia que vocês possam imaginar. Mais para o final da minha carreira ali na aviação, eu estava cuidando dos sistemas de missão crítica da aviação. Então tudo que é necessário para embarcar passageiro, decolar avião, manutenção de aeronaves, sistemas que se dessem errado, se eles fizessem um cálculo errado, pode dar um acidente aéreo, se ele sair do ar, ninguém decola, e aí atrapalha o Brasil inteiro, não só aquela empresa, né, porque vai gerando um efeito dominó. E lá eu pude aprender muito, né, especialmente de reduções de custo, porque tinha um desafio muito grande mesmo, e também de trazer soluções, né, de altíssimas disponibilidade, mas sem ter um custo excessivo. Todo projeto de tecnologia precisa de ROI, precisa de retorno de investimento. Você não faz um projeto de tecnologia porque aquilo é bonito, né? Inclusive, essa é uma das principais armadilhas que ainda vejo, né, muitas empresas passando, que decidir seguir por caminhos, não porque o Google fez assim, porque o Facebook fez assim.
Mas a gente não é o Google, né? Quantas transações vão ter no nosso sistema? Será que a gente precisa ter todo esse esforço necessário? Ou seja, Molina, você não começa com a tecnologia, você coloca a tecnologia no processo. Exato. A tecnologia ela é uma ferramenta. Ela é aquilo que vai te ajudar a chegar onde você quer. Então imagina que você precisa atravessar a cidade. A gente atravessou a cidade para chegar aqui hoje. Então imagina que você vai atravessar a cidade. Você pode ir a pé. Seria sem tecnologia. Vai demorar pra caramba, vai ser perigoso, você vai se perder no meio do caminho, não vai ser muito bom. Mas chega. Mas chega, eventualmente chega. Tomara que chegue. Você pode ir de chinelo, né? Seria assim uma tecnologia não muito adequada para atravessar a cidade, né? Mas melhor ainda do que a pé. E aí você pode ir evoluindo, você pode ir de tênis, de moto, de carro, você pode ir de helicóptero. Putz, e de helicóptero atravessar a cidade acho que é caro demais. Pegando essa analogia, a gente vê empresas construindo um foguete para ir até a estratosfera, voltar para pousar na padaria da esquina. Não, cara, para esse caso você pega um chinelo. Sabe? Não precisa ser mais complexo do que a necessidade de negócio. Esse acho que é um dos grandes segredos de uma tecnologia de sucesso. E também significa que você pode começar pequeno, né? Você começa pequeno e aí, pô, tá bom, você decidiu que você vai de moto. No chão. É rápido, mas é perigoso, mas tá dando certo, mas aí a distância começa a aumentar muito, você começa a querer ir mais longe, e aquilo não tá dando mais certo, aí você troca. Mas você já colheu os ganhos daquela decisão, você já acelerou a sua empresa. Você não vai falar assim, pô, eu quero ir de Ferrari, então enquanto eu não tiver uma Ferrari, eu não saio do lugar. Essa seria a pior estratégia de adoção tecnológica, né, em qualquer empresa. É claro que uma solução não tão ideal, ela tende a se tornar mais definitiva, né? Então tem que tomar esse cuidado, né? Tem que ir construindo simples, mas também tem que ficar antenado quando é que é necessário fazer um upgrade, né? Fazer ali um refactoring. Então... Você falou, uma das suas funções era ser o arquiteto, né? Quando você pega... eu queria entender um pouco mais o que faz o arquiteto, né? Porque, e mais, né? Quando você pega, por exemplo, um pequeno empreendedor, né? Talvez ele não tenha um arquiteto, mas o que ele tem que pensar igual a um arquiteto quando se fala de tecnologia, né? E o nome é bem comum, bem curioso, né? Quando eu trabalhava como arquiteto, se eu tentasse procurar um emprego, eu só ia encontrar arquitetos de construção civil, arquitetos, né, de arquitetura ali do mundo real. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia, quem é arquiteto e vai procurar emprego só encontra vagas de arquiteto de sistemas, mas é porque existe uma analogia muito clara, né, que você vai entender a necessidade do seu cliente ou do seu negócio e você vai propor a melhor solução. Não é necessariamente quem vai construir, não é necessariamente quem vai cuidar, mas é quem vai ajudar a definir, olha, o que você precisa é isso. Inclusive, essa é uma das outras armadilhas, né, do uso de tecnologia nas empresas. O caminho de fazer o que pedem não é o melhor. Porque dificilmente a pessoa sabe o que ela precisa. Então, traduzir o que está pedindo no que realmente é necessário é uma habilidade muito importante e não muito óbvia. Só um ponto, né, falando de avião ainda. Vou trazer uma história aqui que o Mauro conhece, né? Mas, por exemplo, eu estou com uma necessidade, eu tenho que fazer uma viagem, por exemplo, Molina, vou lá para o Nordeste. O que é mais caro? Um táxi ou um avião? Avião é mais caro. Mas o que sai mais barato? Ir de avião para o Nordeste ou ir de táxi? Né? Ou seja, o custo, né? Muitas vezes a gente pensa que tecnologia é caro, tecnologia é complicado, não, vou ter que fazer um investimento alto aqui. Não, se você olhar todo o processo, é barato. É barato, é rápido, certo? Pois é. É uma analogia
Interessante, né, E Mauro? é mais seguro, né? Mas Tem muita mais gente seguro. com medo de andar de avião, mas é mais seguro. É. Inclusive, eu lembrei que eu acabei nem contando no final, né, da história. A gente foi batendo Verdade. papo naquele. Então, depois de mais de 13 anos ali na aviação, eu consegui uma oportunidade de vir trabalhar na Cashme. Legal. A Cashme, né, essa fintech de crédito com garantia de imóvel. Eu nem sabia direito, né, o que era isso. Eu trabalhava com outras Você não coisas. conhecia? Não. Esse mundo de fintechs, né, para mim era novidade. Aprendi muito quando eu cheguei. E eu cheguei na Cashme, né, fazem mais de 3 anos e pouquinho. Eu cheguei na Cashme inicialmente para cuidar do sistema de vendas, né, do CRM da empresa. Com desafios gigantes, muitas necessidades. O time naquele momento era bem pequenininho, então era um desafio gigantesco. A gente estava num momento de estruturação da tecnologia da Cashme e as coisas foram dando muito certo. Hoje você tem uma equipe grande na Cashme, né, Molina? Hoje tem. Hoje Quantas a gente, pessoas tem? 48. 48. Nesse Equipe momento, grande. isso. Quando a gente olha os desafios, parece pequeno, né? Talvez você me falou. Tudo depende da referência, né? Exatamente. A gente vem tocando múltiplos projetos, né? Projetos simultâneos. A gente faz uma parceria muito forte com a área de produtos, que é a área que está super antenada em contato com as áreas de negócio, que traz as necessidades, que prioriza. Então é o ponto, né? É o processo, né? Porque se você não tiver um processo, se você não entender o processo, como que você vai colocar tecnologia? Você vai gastar. Agora, essa questão da comparação do avião com o táxi, né? Se você entende todo o caminho, vale a pena você colocar, você investir. Isso. Vale a pena você colocar tecnologia ali para redução de custo, para otimizar tempo. E talvez seja esse o ponto, né? Eu não sei se voltando à história do arquiteto, se é isso que ele faz, mas eu acho que assim, essa visão do todo é importante, né? Conhecer o negócio, né? E saber qual tecnologia que você vai utilizar, né? Eficiência. Eu acho que você falou, não dá para replicar, né? O que o Google fez, o que o... Não dá. Né? Por mais que seja o Google, por mais que seja as necessidades, né? Vão, né? Assim como você vai, né? Pegar o avião se você vai fazer uma viagem mais distante, né? E você vai pegar o táxi ou o Uber se você for, né? O aplicativo lá, aquela própria, você vai numa distância mais curta, né? Isso é óbvio, né? Mas quando você fala de tecnologia, talvez não seja tão óbvio assim, principalmente para quem, né? Não estava tão acostumado com os bits e bytes como você, né? Quer dizer, que ouve muita coisa por aí, né, e fala, eu vou fazer esse negócio para minha empresa, e aí, será que é isso, né? Você tem razão. E tem, quando você faz a gente estava comentando do arquiteto, né, de arquiteto civil. Quando você faz uma construção, você enxerga a coisa, você enxerga uma parede subindo, você enxerga pessoas trabalhando e aquilo evoluindo. Quando fala de um sistema, enquanto ele não está pronto, enquanto você não coloca nada do ar, ninguém enxerga nada. E quando você coloca, as pessoas olham a tela do sistema, elas acham que aquilo é o sistema. Aquilo, para nós, aquilo é só o front-end. Tem muita coisa por trás, muita coisa por trás. Esses dias precisei fazer uma manutenção no ar-condicionado de casa, trocar e tal. Cara, é isso. Você não chama uma pessoa para trocar o seu ar-condicionado, você chama uma pessoa para quebrar a parede, você chama outra para passar a parte de cobre, aí você chama um outro que vai fazer a parte elétrica, aí você chama um outro que vai fazer o gesso, aí o outro para pintar. Quando você vê tanta gente na tecnologia, é assim também. Existem profissões muito específicas para cada pedacinho da tecnologia. E para você poder atender todas as necessidades da sua empresa, você teria que ter pelo menos alguém especialista em cada um daqueles temas. Para quem está começando o próprio negócio, não tem condição de ter essa estrutura, até pra gente, né, que parece que tem um monte de gente. Não, ainda tem muita coisa que ninguém domina, né, que a gente tem que aprender juntos, que a gente tem que se desenvolver. Por isso que para quem está começando, a curiosidade, a vontade de aprender, de experimentar é muito importante. Eu acho que é fundamental, né, para quem está começando a empreender, montar ali o plano de negócio, onde que eu quero chegar.
Sim. Agora, como que eu vou chegar lá? Isso é outra pergunta. Aí você coloca no papel, você monta ali todo o processo. Como que eu vou chegar daqui para aqui, ou daqui para cá? Né? Eu posso colocar tecnologia aqui para otimizar, para não ter muito custo. Sim. Né? E é fundamental estar antenado, pesquisar, né? Mas saber onde que você quer chegar, enxergar a tecnologia dessa forma, né, Mauro? A tecnologia fazer parte do plano estratégico. Ela não é o objetivo de nenhuma empresa, a não ser que você tenha uma empresa de tecnologia, mas ela é o que te ajuda a chegar lá. Que te ajuda a chegar lá. Ela que acelera, o Maurão estava até comentando aqui, ela que acelera, ela que te faz ter ganho de escala, porque senão você faz 5 vendas por mês e você tem 2 pessoas na empresa, você quer fazer 10 vendas por mês, você vai ter que contratar mais 2 e mais 2 e mais 2, e esse negócio não escala, daqui a pouco você tem 200 pessoas na empresa, mas cada um trabalhando do seu jeito, onde estão os dados, né? Então a tecnologia ela tem que ir evoluindo junto com a empresa. Pode começar simples, bem pequenininho, e ela tem que ir evoluindo junto. E acho que aí entra aquele que o Ailton falou, né, de você ter um processo, né? Então, se você tem um processo definido, né, você consegue enxergar um pouco melhor, assim, para quem, óbvio, não é especialista, mas consegue enxergar um pouco melhor onde que a tecnologia pode Onde que dá o gargalo. Exatamente. Poxa, eu tenho que pegar essa informação aqui e colocar aqui. Se eu tiver uma tecnologia que já faça isso, eu vou ganhar tempo, né? Vou ganhar escala, né? Acho que é um pouco por aí, né? É dessa forma que você tem que ver a tecnologia, né? Como uma solução, como um meio. Como um meio, nunca como um fim e muito em parceria, né, com todo mundo. Tem muita gente que até hoje tem receio, né, de perder emprego, porque, vai vir a tecnologia, vai ter tal mudança, aquilo que eu fazia agora vai ter uma automação, que é tão importante para as empresas, né, automatizarem seus processos, e tem muita gente com muito receio disso. Então, eu queria aproveitar até para compartilhar com vocês a experiência que eu tenho. Nesses 22 anos, eu sei que existe, mas eu nunca participei de nenhum projeto onde ocorressem demissões, porque agora que a gente implantou tal coisa de tecnologia, X pessoas não são mais necessárias. Isso nunca vivenciei, nunca. O que eu já vivenciei foram 2 coisas. As empresas costumam operar com déficit de headcount. Então, está sempre faltando gente. Então, se aquilo vai ser automatizado, tem alguma outra coisa, muitas vezes na própria área daquela pessoa, que está faltando gente para fazer. Então, agora vai poder apoiar ali, né? E até ajudar a pessoa a crescer na carreira. Às vezes são atividades até mais interessantes do que ela estava fazendo antes. E eu também já vi pessoas, sim, perderem emprego, quando se mostraram muito resistentes à tecnologia. Pessoas que claramente assim não estavam querendo contribuir. E aí isso fica muito claro, e aí chega uma hora, não cabe mais a pessoa ali dentro. Né? Agora, a tecnologia substituindo, né, pessoas não deveria ser um receio de ninguém. O que é também, né? Desculpa, Mauro. Mas assim, você não precisa... Porque a gente sempre fala, inclusive, com os parceiros, né? Você não precisa perder a tua essência. Você mantém a tua essência, mas enxerga ela como um braço, como um apoio, como alguém que vai te ajudar. É dessa forma que o pessoal tem que encarar a tecnologia, né? E um ponto que você trouxe aqui, você falou aí dessa questão de processo, que é muito importante, né, Molina? Porque é uma forma também, que a Cashme faz muito isso, de você humanizar a tecnologia. Porque é o que você falou, tem muitas empresas no mercado que a gente vê que vai lá, coloca tecnologia, mas coloca muitas vezes sem fundamento, sem ter um alicerce, algo bem estruturado. Quando você coloca ela no processo, você está enxergando os gargalos, você está colocando para ajudar. Isso é uma das coisas que me chamou muita atenção na Cashme, né? E é um fato, né? Desse olhar, né? Então, onde que eu tenho que colocar mais tecnologia? Em que área? Como que eu posso otimizar aqui? Tudo visando o quê? Gerar uma boa experiência para o cliente, agilidade. Quando a tecnologia ela é bem implantada, com estrutura, da forma correta, isso é fantástico, né? Você acaba humanizando a tecnologia, né? Sem perder a tua essência. Você tem razão.
Você tem razão. Como, por exemplo, um dos projetos que a gente fez recentemente foi de WhatsApp ativo. Então, o cliente, quando é uma compra direta com a gente, né, ele acabou de entrar no nosso simulador, ele preencheu tudo ali, ele realmente demonstrou interesse em fazer negócio com a gente e agora ele concluiu ali a simulação dele no site, né? O próximo passo é a gente entrar em contato com o cliente e a gente está experimentando automatizar isso através do WhatsApp. Então, a gente percebe, né, aqueles clientes que demonstraram ter mais interesse, pô, olha que legal, você quer fazer negócio com a gente? Posso te transferir agora para o nosso consultor comercial? Ah, sim, claro, pode. Aí o cliente fala que pode, e aí a gente já conecta as coisas e a gente pega o cliente quando ele está quente, quando ele está realmente ali pensando, poxa, eu preciso de dinheiro, eu encontrei uma fintech que vai me ajudar. E a gente já está ali disposto a conversar, tende a converter mais, né? Então, às vezes, são iniciativas simples, não precisa ser necessariamente algo muito fora da casinha, né? Você faz algo simples, mas algo efetivo, algo que realmente vai ajudar o negócio. E, por exemplo, nesse exemplo aí, é um exemplo bem legal, né? Porque, na verdade, você melhora a experiência do cliente, né? E você simplesmente faz um elo no processo que não existia, né? E que a pessoa ficava perdida ali, ficava esperando, né? E por outro lado, para quem está na outra ponta, porque daí cai para alguém atendendo, certo? Sim. Então, quem está lá na outra ponta já vai ter a certeza que vai pegar uma pessoa que já está mais interessada em fechar negócio. Então, olha só, né? Potencializa, de novo, né? A experiência do cliente, né? Ter uma experiência mais adequada e também de quem está na outra ponta querendo ofertar os seus produtos, né? No nosso caso, né? Os nossos produtos, né? Porque vai saber que vai encontrar um cliente mais propenso, né? A consumir, né? É isso mesmo. Sensacional. Então, é um dos... E onde que perdeu o emprego aí nessa história? Não, nessa história ninguém perdeu, não. Essa história todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou. Agora sim, né, Molina? Isso o Paulo falou aí da experiência para o cliente, né? A tecnologia ela traz algo que é fantástico também, que é a transparência, né? Por exemplo, hoje o nosso parceiro hoje na Cash, ele tem ali o portal. Ele acessa o portal, ele consegue acompanhar uma indicação que ele fez. É uma forma de você gerar também ali uma transparência, dele saber o que está acontecendo, né? Isso também é fantástico para o cliente também, né? Eu acho que a tecnologia ela traz muito isso também. A gente falou de redução de custo, de otimizar tempo, mas a transparência e essa experiência positiva para o cliente também é algo fantástico, né, Molina? A transparência é uma dos maiores benefícios do uso da tecnologia, tanto para fora quanto para dentro da empresa, né? Então, dando esse exemplo para fora da empresa, como você comentou, canais digitais como o nosso portal Cash Member, portal Cash Player, são portais onde o nosso parceiro consegue acompanhar o que está acontecendo com a proposta, ele consegue entender quais daqueles clientes que ele trouxe, né, estão se aproximando de fechar negócio, e ele consegue, a partir disso, ser útil também, né, ajudar a gente nessa negociação, né, nesse trâmite todo. Então, os nossos parceiros prezam muito, né, pela transparência, então a gente está sempre em contato com eles para ver o que a gente pode melhorar. Ele tem um consultor, ele tem tecnologia, ele tem tudo. Porque se não fosse o portal, ele ia ter que ficar perguntando, consultor, como é que será que está esse cliente ele agora? Ele até pode, né? O consultor vai dar retorno, mas assim... eles entram bastante. Às vezes o consultor, por exemplo, uma reunião, o gestor também, ele pode entrar, ele tem autonomia. Ele tem autonomia, ele tem acesso na hora que ele quiser. Na hora, e ele vê o dado ali, né, em tempo real. Para dentro de casa, a transparência, ela vem muito por causa de como os sistemas funcionam. Então, tudo que você faz no sistema é armazenado em algum lugar, então você sabe quem cadastrou, quando cadastrou, que horas cadastrou, você sabe quanto tempo aquilo levou, você tem como gerar tanto questões de melhoria contínua, né, extrair informações de tudo que está acontecendo na sua empresa para tomar decisões de ir evoluindo e ficando cada vez melhor naquele seu processo de negócio, e eventualmente você vai precisar fazer uma auditoria, um compliance, ficar de olho se tem algo de errado acontecendo, também tudo vai estar lá.
né? Especialmente para tomadas de decisão, né? Você tomar decisões com base em dados Informação, né? é um Informação. baita caminho para o sucesso de qualquer negócio, né? Desde as pequenas empresas até as grandes. Claro que as grandes vão ter muito mais volume de dados, o que ajuda muito a tomar decisões, né, com base em dados, mas isso tem que ser algo pensado desde o início, né? Essa cultura de deixa eu ver aqui se eu estou decidindo porque eu estou sentindo que esse é o caminho ou se os dados estão me mostrando que esse é o caminho, né? Teve um exemplo muito recente na Cashme, a gente comemorou bastante. A gente vinha tendo uma sazonalidade anual incrível, onde no final do ano a gente sempre vendia muito, no início do ano a gente sempre vendia pouco, e recentemente a gente chegou a contestar isso, né? Carimbando como uma crença limitante. Será que a gente está se limitando? Será que a gente acredita que aquele período vai ser fraco e por isso a gente acaba fazendo com que seja? Então, e se a gente acreditar então que vai ser forte? E nesse ano a gente decidiu se desafiar, a empresa inteira, quando eu digo a empresa inteira, a gente se desafiou a acreditar que o início do ano seria muito forte. E foi. Caraca, Mais incrível, incrível, assim, superamos todos os recordes que a gente imaginava em vendas, uma coisa incrível, que mostra como que a nossa força, né, dos nossos colaboradores, quando a gente acredita em alguma coisa, quando a gente gosta de onde a gente está, do que a gente faz, quando a gente confia um no outro e a gente tira aquela crença limitante, a gente só vai, a gente gera resultados que a gente nem imaginava que eram possíveis. E conseguiu dar conta pelos profissionais e pela tecnologia, com a tecnologia. Andando junto. Com certeza. Agora, Molina, você falou uma coisa, você falou de segurança, né? Compliance e tal, as informações. Quando a gente fala em tecnologia também, hoje você tem acesso a dados, às informações, como que você controla tudo isso, né? Porque tem que se preocupar muito também com a segurança, com as informações, com os dados, né? Como que é isso também, Molina? Demais. Isso deveria ser preocupação de qualquer empresa, porém nem todas as empresas se preocupam tanto, né, com a segurança dos seus dados, com questões de compliance, com LGPD. Sei que é o assunto do próximo podcast, inclusive. Que legal. O Leandrão já fez o merchan, vai fazer uma baita participação aqui, muito bom. O LGPD é super importante hoje em dia. As multas são altíssimas, sem contar questões de marca, né? De imagem. Você não quer comprometer a privacidade do seu cliente. E para isso você tem que tomar muitas ações internas, de como você protege seus dados, como você armazena, como você limita os acessos, né, liberar o acesso mínimo necessário, ter processos que garantam que se alguém saiu da empresa, quem não tem, não pode mais ter aquele acesso. Se alguém vai ter acesso, alguém tem que ter aprovado. São processos simples, assim, quando a gente olha para grandes empresas, mas para quem está começando... É complicado. Não vai estar no top 1 de prioridade, né? Não é normal que esteja. Então a pessoa ela tem que estar se lembrando, será que eu estou fazendo de forma segura? E são dois principais aspectos, né? A segurança da informação bem voltada para o cyber mesmo, né? Para evitar ataques de hacker, né? Falando português mais leigo, seria todas essas camadas de proteção que uma empresa tem que ter para que quem queira fazer mal para a empresa não consiga ou tenha muita dificuldade. Então, esse é uma vertente. E evitar vazamento de informações. E hoje em dia eu acredito que esse desafio é até mais complicado. Porque ou você bloqueia tudo, deixa tudo muito engessado, muito fechado, ou vai haver um espaço onde o dado vai vazar, e aí pode ser que você tenha mecanismos para monitorar, para identificar o que vazou, por onde vazou, por quem vazou, ou pode ser que você esteja simplesmente, às vezes nem sabe, né, que algo
Vazou. Então, preocupações com segurança Tem que ter, né? tem que estar Muito na importante. prioridade zero. máxima. Máximo. Exato. Não precisa, como tudo na tecnologia, não precisa gastar muito logo de cara, mas você não pode simplesmente ignorar essa necessidade. E trazendo até, por exemplo, do pequeno, de quem está começando, né? Existem alguns cuidados, né, que são básicos e que muita gente não faz, né? De conferência em 2 etapas, né? Aquela coisinha simples que não custa nada, né? Não custa nada, já está disponível no. Às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, às vezes para você acessar, tal, mas poxa, né? Tá te protegendo de um ataque hacker, né? Porque a gente fala principalmente para quem Tá é começando, pequeno, está começando, né? Você pensa em ataque hacker, você já pensa naquele mega, né, hacker, né? Não, às vezes as coisas, os golpes, né, são muito simples, né? A pessoa liga e pede, me fala a tua senha, o cara fala, né? Exatamente. Não tem nada de sofisticado nisso, né? Então, o que falta são princípios mesmo para poder se proteger, né, minimamente, e aí de acordo com o que for tendo necessidade, escalando esse grau, né? E de vazamento de informações, né? Não, eu tenho aqui meu computador não tem nada, eu só uso sei lá, a inteligência artificial gratuita para fazer você tá colocando as informações do cliente lá, não pode. Não é uma boa. Pois não pode. São coisas simples, né, para quem está começando, que tem que se preocupar. Eu acho que a base ela tem que ser essa. Porque, como eu falei, o risco ali é grande, né? Para o empreendedor que está começando, ele tem que se preocupar com isso, é fundamental. E como o Mauro falou, são coisas pequenas. Então, e aí parte de novo, né? O entendimento, isso, a mentalidade, o entendimento, né? E o processo, né? E aí, se você está começando um negócio, você vai ter uma necessidade, mas se você seguir a sua essência, né? E já tiver isso na sua essência, conforme você vai tendo necessidades maiores, né? Você vai só adequando a tudo isso, né? Mas tem que tomar cuidado. Eu sei que às vezes é chato, né? Às vezes a gente fica, né? Mais uma senha para decorar aqui, né? Mais um... Porque, né? Mais um... por que não liberam isso aqui, esse programa pra gente aqui, né? Eu não consigo acessar o e-mail lá do que envia, mas a razão é essa, né? Recentemente na Cashme a gente implantou o reconhecimento facial como uma etapa adicional do processo de vendas para confirmar se a pessoa que está assinando o contrato é ela mesma. Sensacional. Porque antes a gente se baseava apenas se a pessoa tem um certificado digital, quer dizer que alguém já comprovou que ela é ela mesma, né? Mas será? Né? Então, é um duplo controle. É um duplo controle. Tem que ter. Tem que se preocupar. E nesse caso é até para a gente garantir a segurança do cliente, né? Se alguém, através de qualquer um daqueles meios, engenharia social, conseguiu ter acesso a algo que deveria ser só dele, né? Nesse exemplo, a chave do certificado dele, ele está vulnerável, ele nem está sabendo. E é um processo tão rápido, Molina. Mas às vezes a gente pensa assim, não, vai ser mais um processo. Não, é rápido. É rápido. E as pessoas estão se acostumando. É tudo uma questão de, que você falou, Molina, de adaptação. Exatamente. Sabe? Tá aberto. Tá aberto para se adaptar. Tem que se adaptar. E a gente que é mais da antiga, né? Assim, tem um processo a mais, é uma coisa a mais, não sei o quê. E você falou da rapidez. E como que era antigamente? Você tinha um processo cheio de falhas, né? Mas você tinha que mandar o contrato para não sei aonde, para pegar a assinatura de não sei quem, para poder reconhecer não sei onde mais. Hoje em dia faz 5 minutos, 3 minutos, pois é. 1 minuto. Por mais que tenha um processinho a mais ali, não vai. E infelizmente, né? Quer dizer, a gente sempre vê, né? Até recentemente eu vi um caso, acho que é tão pessoa do Brasil que estava na Europa, foragido porque deu uma série de golpes e não sei o que lá. Quer dizer, se a gente não tem esse tipo de preocupação, né, a empresa fica vulnerável
e o nosso cliente também. Então, na realidade, né, e o próprio, né, o colaborador, quem está trabalhando, também fica, né? Então, na verdade, é uma proteção para toda a cadeia que, né, se faz necessário, né? Não tem como. Exato. Né? Você também tem que proteger os dados no sentido de evitar perdê-los. Backup é algo tão básico, mas se o empreendedor que está começando, ele ainda não se atentou nisso, e aí ele tem até um sistema, uma planilha de Excel, ou o que for, onde ele controla tudo da empresa dele, e não tem um backup, se um dia aquilo se corromper, pegou fogo no data center, qualquer grande catástrofe ali, ele não tem como voltar atrás, ele não sabe qual é o cliente dele, o que estava acontecendo, o que ficou combinado, qual era o valor daquilo. Então, isso quebra as empresas, né? Empresas muito grandes, elas passam por processos rigorosos de auditoria. Empresas com ações na bolsa, empresas que são instituições bancárias, tem uma série de empresas que passam por esses processos que exigem que elas comprovem que seguem todos esses processos que são super importantes. Mas as empresas que estão começando, dependendo do segmento, tem empresas que não passam por essas auditorias, mas não significa que não tem que seguir esses processos. Significa que se elas não seguirem, ninguém vai avisar que, poxa, tem um abismo ali, você tem certeza que você vai caminhar por ali por perto, né? Se escorregar, já Isso era. É tão importante mesmo, e é importante falar, né? Porque o que acontece? Às vezes, se é você mesmo que tem que executar, né? Às vezes dá trabalho, né? E aí você fica pensando assim, não, eu vou otimizar meu tempo, vou fazer outras coisas, né? Até a hora que vem um problema. Exatamente. É isso. São os riscos, a gestão de risco, a tecnologia ajuda muito na gestão de risco, na padronização também, né? Porque uma vez que você coloca um sistema que tem etapas, que essas etapas têm que ser seguidas, você garante uma padronização do seu processo de negócio. E esse é um dos motivos de que colocar sistemas não pode ser o primeiro passo de uma empresa, porque você ainda não tem um processo bem definido. Se você colocar etapas ali que tem que ser seguidas que não são boas, você pode estar ferrando com o seu negócio. Então, vou fazer um site no WordPress para coletar lead. E aí veio o lead, eu coloco no Excel aqui, tá tudo certo. Pode ser um caminho, né? Vai experimentando um processo. Você dá conta. Aí começa a usar um Trello, um Monday, né? Fazer uma gestão de tarefas. E vai aumentando, de repente um Pipefy. Você vai. Lógico. Quem tá começando não vai poder desenvolver o próprio sistema. E tem ferramentas hoje sem custo, né, Molina? Quem tá começando. Com baixíssimo custo. Ou sem custo, com um custo pequenininho. Ou com baixíssimo custo. Falando de custo, na Cashme a gente fez um trabalho muito forte nos últimos 2 anos, onde nós reduzimos o custo para 1/3 do que era antes, em tecnologia. Tecnologia ajuda muito a reduzir o custo do negócio em geral, né, automatizando e tudo mais, mas dentro da tecnologia também tem muita oportunidade de todo quanto é tipo de iniciativa, seja de identificar que você tem soluções redundantes, não precisa das duas, né, consolida tudo numa só, ou que você pode trocar uma solução por outra mais barata, mais adequada à necessidade do negócio, renegociações de contrato. Mais uma vez a gente volta no processo, né? Se olhar todo o processo, opa, deixa eu ver aqui, isso aqui precisa mesmo, isso aqui não precisa. É isso. Fazer um orçamento base zero, né? Não é só porque estava gastando que precisa continuar isso. Não, tem que rever tudo, todo ano, tem que rever tudo. Só uma pergunta para pegar um gancho. Bom, o mundo está mudando, tecnologia está aí, é novidade, toda hora tem novidade. Tem, né? Muitas. E como que você... Imagino que não seja fácil, você tem que se manter atualizado, você tem que estar olhando o mercado, você tem que estar acompanhando, né? Imagino que isso seja um desafio, né, Molina? Até em relação à segurança também. Até quem não é de tecnologia tem que estar muito antenado hoje em dia nos temas de tecnologia. Para quem trabalha com tecnologia nem se fala, e essa é uma das armadilhas também de quem está iniciando ou quem já está bem experiente. Quando você deixa de se atualizar, deixa de olhar as tendências do mercado, as novidades, as inovações que estão chegando,
você para de crescer, você para de evoluir, a sua empresa vai ficar para trás. Mas o inverso também é muito perigoso. Se você ficar super antenado em todas as novidades, mas sem um senso crítico, você achar que tudo que é novo é legal, é certeza que as coisas vão dar errado. Tem muita coisa nova que não é legal, e tem muitas coisas legais que são vendidas de uma forma que é perigoso. A gente deu alguns exemplos aqui de ferramentas mais no-code, ferramentas que a pessoa não precisa ter tanto conhecimento técnico para já estruturar um pouco o seu processo de negócio. O mercado vem, inclusive, criando um termo de citizen developers, né? São, eu achei curioso, né? Os cidadãos, quer dizer que os outros são militares, eu não sei o que são, aí eu não sei, é muito complexo para mim. Mas significa que é um conceito de que a pessoa não precisa saber escrever código para criar um sistema, né? É um conceito muito legal, isso é vendido assim. Você não precisa saber, não, compre este produto, use esta ferramenta, e você arrasta e solta, e você vai fazer coisas incríveis, e muitas delas são realmente muito boas, a gente inclusive usa. Porém, para você fazer algo além do básico, para você fazer algo que vai ser fácil de manter, algo que vai funcionar de verdade, você nem vai escrever código, mas você precisa pensar como quem escreve. Isso ninguém conta. E aí, se você não tem experiência nenhuma com desenvolvimento de software, como é que você vai ter o raciocínio lógico necessário para olhar para um problemaço de negócio e quebrar ele em vários pedacinhos que são gerenciáveis, cada um deles você sabe resolver, e aí você vai, resolve um, resolve outro, e quando você resolve todos, aquilo tudo funciona. Desenvolvedores, para eles é normal pensar assim, mas pessoas de negócio não estão acostumadas a terem esses raciocínios. Aí no caso, está se invertendo, né? A gente falou você está adaptando o teu negócio ao sistema, e tem que ser ao contrário. Tem que ser ao contrário. Tem que ser um meio do caminho. Se você for adaptar o sistema ao seu negócio, também é perigoso. Você compra um sistema que já está pronto, e aí você customiza ele para ficar a cara do seu negócio. Sai muito caro. Sai muito, muito caro. Geralmente, esses sistemas que você compra e customiza, eles vão sair muito caros. Então, você tem que encontrar um meio termo. Usar o máximo do que o sistema já traz, e até para quem está começando, né? Use então o que o sistema já tem, porque ele reflete muito das boas práticas de mercado. Então, isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar. E aí, quando aquilo tá genérico demais para o que você precisa, aí você vai evoluindo, aí você vai customizando, você vai, né, a gente comentou de algumas ferramentas, o CRM pode começar por Excel, né, depois você vai para um Pipefy, depois você vai para um HubSpot. Você vai evoluindo. Você vai evoluindo, né? Na Cashme a gente usa o Dynamics CRM, né? Concorrente do Salesforce. Esses dois são líderes de mercado, assim, um poder enorme de customização. Mas se você pegar esse exemplo que eu falei do HubSpot, muito mais barato, para que uma empresa bem pequenininha, você vai estar limitado ao que essa ferramenta te dá. Mas isso nem sempre é ruim, porque você vai evitar cair na armadilha de fazer algo muito complicado. Então, se está ficando muito complicado, você pensa, será que eu preciso disso mesmo? Tem que sempre balancear o esforço versus o ganho daquele projeto que envolve tecnologia. Porque ele está inserido no mercado, né? Então ele tem que olhar, o concorrente dele não vai customizar, ele vai ter um custo menor, então ele vai ter uma vantagem competitiva, né? Por outro lado, aquele que não tem nada, né? Porque é com ele que eu estou concorrendo muitas vezes, né? É com o cara que não tem nada, né? Então, se eu coloco uma ferramenta dessa, mesmo que ela não cubra 100% do meu processo, já tem um ganho ali sensacional, certo? Me ajuda na gestão, me ajuda nos indicadores, no direcionamento. Agora sim, Molina, não tem como a gente não falar de inteligência artificial. Não tem como não falar. No mundo de hoje... Tá, na verdade, revolucionando, né? Tá uma loucura, porque tá num ritmo aceleradíssimo, né? E a gente todo mundo se pergunta, né? Onde que vai parar, né? Fala uma coisa, outra. Né? Mas é um negócio que tá, né, Molina, na boca hoje de todo mundo, né? E
Tecnologia. É uma tecnologia e ela deixou de ser opcional. Nem todo mundo percebeu ainda, mas a IA ela veio para ficar e ela deixou de ser opcional. Não é mais uma questão de eu gosto, eu não gosto. Ou você usa IA ou vai ter alguém que usa IA Pra e você. ela vai ficar à frente de você porque a IA está ajudando muita coisa. Também tem armadilhas, né? O mau uso da IA é perigosíssimo. Perigosíssimo. Como a gente tem pouco tempo aqui, eu posso resumir assim: jamais confie cegamente na IA. A IA ela tá lá para te ajudar, ela é tipo um copiloto, né? Ela é uma pessoa fazendo junto, ela é um funcionário seu, mas tudo que ela faz, você precisa revisar, você precisa entender aquilo como sua responsabilidade. Né? Porque aí, tudo que você pedir para ela vai fazer. Escreva tal coisa aqui que eu vou mandar para o cliente, mas você não vai ler o que você está mandando para o cliente. Escreva um código, cara, a IA escreve código. E está evoluindo tanto que com um prompt simples é capaz que ela escreva 2.000 linhas de código. É impressionante. Nem sempre funciona. Mas tá chegando lá, tá melhorando, Ela tá tá melhorando. aprendendo. A questão é, e quando ela cria 2.000 linhas, 3.000 linhas, 5.000 linhas, chega uma hora, dá um erro que ela não consegue resolver. Quem vai resolver? Mas quem é que escreveu essas linhas? A própria IA. Quem é que vai dominar aquilo, entender, caçar o erro? Vai dar um trabalho gigante para um desenvolvedor experiente. Então, simplesmente sair pedindo e não checar, não conferir é muito ruim, né? Agora, pedir para ter ideias. Eu tenho essa necessidade, eu pensei nesse jeito. Será que tem outras alternativas? Isso, tá te apoiando, né? A gente estava conversando aqui, eu sou um empreendedor, eu estou iniciando meu negócio, eu preciso de um site. Será que o WordPress é bom para mim? Eu estava vendo lá no podcast do Talks Player, falaram de um tal de WordPress. Cara, será que é bom? E aí ela vai falar, Tem nossa, é outros. ótimo, muito simples de usar, manda ver, baratinho, né? Ou não, vai falar outros, aí a pessoa tem que ter esse senso crítico. A partir do momento que você delarga para IA, não importa em qual ramo, dentro ou fora da tecnologia, isso é muito perigoso. E você está conversando com ela, né? Ela está servindo como, né, um interlocutor ali, né? E aí poderoso, né? Que busca informações e tal. E você falou, eu vi em algum outro lugar, que é importante você aprender a conversar com ela também, né? Porque às vezes você pode fazer uma solicitação e ela seguir um caminho absolutamente diferente daquele que você estava imaginando e te dá um resultado catastrófico, né? O pessoal brinca com alguns exemplos né, que no limite pode acontecer tal coisa e tal, né? Mas é verdade, né? Quer dizer, ela vai seguir a lógica que nem sempre é aquela que você está imaginando, né? Você tem toda a razão, Maurão, e a IA ela é uma ferramenta e o uso da IA é uma habilidade, você precisa desenvolver isso em você precisa experimentar e ir encontrando caminhos que dão certo e dão errado, e eventualmente até descobrindo técnicas, né? Recentemente a Google lançou um playbook de mais de 60 páginas, dando dicas de prompt engineering, como você escrever algo para IA, para você ter um resultado mais consistente com aquilo que você espera. Não é simplesmente, sei lá, melhore o texto. Ela vai melhorar o texto com certeza, mas vai ficar um negócio meio genérico, né? Agora, se você der um contexto maior, olha, eu estou prestes a fechar negócio, o cliente está em dúvida porque ele está passando por uma situação tal na vida dele, me ajuda a encontrar uma forma dele perceber que fechar negócio com a gente vai contribuir muito com esse momento, sabe? Ou até você, além de dar o contexto, você pode propor técnicas. Olha, eu tô aqui fazendo uma negociação, reescreva esse texto usando a técnica tal. Sim, cara, então isso é só o básico, dá para fazer muita coisa com prompt engineering. E falando de IA, o mundo hoje,
olha para a IA pensando na IA generativa, Sim. né? Essas IAs que você vai lá, você escreve, você vê uma resposta, e elas são maravilhosas, e primeiro, esse caminho da IA generativa, eu acho que a gente está só no início, elas estão ficando cada vez melhores, e o que dá para fazer quando a gente fala de automações de negócio é incrível. Porque você pode fazer igual um ser humano escrevendo um prompt, só que você automatizando, né? Com isso, a gente já tem experimento na Cashme, por exemplo, de triagem de currículo. A gente olha o texto de um currículo, a gente olha a descrição da vaga, a gente vê o quão aderente esse candidato parece ser. Então, por que a gente vai gastar tempo, né? A gente pode gastar tempo entrevistando os candidatos que pareceram interessantes, né? Então, quer dizer, não precisa tirar ninguém, ao contrário, a gente vai ser mais rápido, a gente vai dar mais oportunidade para outras pessoas, né, que se inscreveram. Então, é um exemplo muito simples do uso da IA. Né? E aí você vai adicionando técnicas nas LLMs. Você pode usar a técnica de RAG, então você pega tudo que você tem de informações e você cria uma base de conhecimento. Né? Tecnicamente, vai ser um banco de dados vetorial criado a partir de embeddings. Cara, a tecnologia adora assim, umas coisas muito diferentes. Mas o fato é que você consegue transformar coisas que você já tem numa base de conhecimento. Então, seja para uso interno, então nossos colaboradores precisam tirar alguma dúvida, vai lá, conversa com esse assistente interno que já tem acesso a tudo que os colaboradores deveriam conhecer e tirar dúvidas. Pode tirar dúvidas sobre os processos de negócio, sobre as políticas internas da empresa, sobre o que for. Vamos supor que tem um base de conhecimento de RH, eu quero tirar férias, com quanto de antecedência eu tenho que pedir, sabe, coisas simples, né? Não precisa parar alguém para pedir, não precisa ler um documento de 200 páginas e procurar onde é que está isso, não, você pergunta e a responde. Mais uma vez, é um exemplo fantástico de como você deve empregar a tecnologia. Exatamente. De uma forma estratégica. De uma forma estratégica. E não para por aí. Além dessas técnicas de RAG, você também tem técnicas de tools, que seria pensa aí para mim, né, nisso que eu te pedi, mas se você precisar de tal coisa, volta e me pede ajuda. Mas eu não seria o usuário final, seria essa aplicação construída, né, que fica no meio do caminho entre o usuário e a IA que a gente está acostumado a ver quando acessa diretamente. E a partir dali, você ensina a IA que tudo aquilo que ela quer ter interações do mundo exterior, ela passa a poder. Aquilo que você ensinar ela a fazer. Então vamos supor que eu ensino ela a olhar minha agenda, eu ensino ela a criar novos invites, e aí eu posso mandar para ela assim, olha, vê aí na minha agenda, quando eu tiver um horário livre, marca uma reunião com tal pessoa para mim. E ela vai. Por quê? Porque ela vai saber que isso significa que ela tem que checar a agenda, e aí ela vai voltar para essa aplicação de IA, que vai usar essa técnica de tools para falar, opa, olhar a agenda tem que vir por aqui. Aí é um desenvolvimento tradicional. Aí volta a informação da agenda, vai para a IA, aí ela fala, bom, então eu quero agendar aqui, mas a IA não agenda nada, ela pede, então agende para mim. E aí a aplicação captura isso, agenda e fala agendado. E aí ela devolve a resposta final, olha, eu vi aqui, então eu já agendei e tal, tá tudo bem, tá tudo certo. E essa técnica, que já é muito poderosa, recentemente ficou mais ainda por causa que a Anthropic publicou um padrão, né, que viralizou, que é do MCP, do Model Context Protocol. Então agora essa criação de tools e publicação de tools passou a ser padronizada, então agora virou plug and play, você pega um tool que alguém fez, põe na sua IA, você constrói um tool, você entrega para outra pessoa. Se a Cashme criar um MCP de criar uma simulação na Cashme, pronto, alguém pluga isso numa IA e a pessoa conversa lá e já cai um cliente para a gente, sabe assim, isso abre portas, né? Para que a IA tenha interação com o mundo real.
que é também perigoso, né? E aí você pode usar essas técnicas one shot, você pode fazer workflows, né? Essas sequências de chamadas de LLM, então ela vai fazendo coisas que vão ficando bem complexas, e você pode chegar no ápice, que seria de um agente autônomo, onde a própria IA cria um plano do que ela tem que fazer, a própria IA segue quantos passos ela acha que deve, passando por diferentes etapas, né, como se fosse de uma máquina de estado, né, quem de tecnologia até entende um pouquinho disso, e aí ela decide que horas que ela terminou e aí, basicamente você dá uma missão para ela e ela se vira até concluir. Nessa parte que a gente fica com medo. É isso mesmo. É isso mesmo. Nesse exemplo, né, a gente estava comentando da IA sendo capaz de escrever código, você consegue ensinar ela a escrever código, você consegue ensinar ela a rodar o código que ela escreveu, você consegue ensinar ela a escrever o código, de testar o código que ela escreveu, de rodar o teste, de pegar os erros e de corrigir, e ela fazer isso até resolver. Vai funcionar sempre? Seja, não. Para um leigo, você vai fazendo a integração de tudo com ela. Ela vai controlando tudo e ela vai aprendendo conforme o processo. Ela vai procurando os caminhos dela, né? O futuro são agentes. Então, né? São agentes de IA. Então, vão ter menos sistemas com telas, né? Aquela coisa mais bem definida, e mais agentes, onde você simplesmente pede que a gente faz, e faz tudo. É isso que eu ia te perguntar, né? Dos agentes. Né? Que você falou um pouco do agente autônomo, mas a gente vem ouvindo falar muito, né? De algumas ferramentas que foi o que você acabou de citar, né? Sim. Que já desenvolveram isso, e que isso não é simplesmente algo a mais, é um outro nível de... É um pouco nesse sentido, né? Dela poder encontrar os seus caminhos, né? Ela encontra, ela vai. O que você ensinar ela a fazer, ela faz, e isso tá ficando cada vez mais acessível às empresas. Então, nesse momento, pode ser que o empreendedor que está começando não vai fazer um agente autônomo, mas pode ser que ele precise abrir uma vaga e ele vai usar a IA para comparar os currículos. Sim, né? Claro. Começa simples. Começa simples, né? Vai evoluindo. E IA, a IA generativa está muito forte, mas a IA generativa ela é só um pedacinho do tema de IA. IA é uma coisa muito mais ampla, tem outros tipos de IAs, né? E uma vertente de IA muito poderosa e que vem ficando meio apagadinha, né, por conta desse sucesso todo da IA generativa, é a IA preditiva. É o machine learning, é você olhar para os dados que você já tem, já que a sua empresa existe há um certo tempo, você vem acumulando uma série de informações e você usa aquilo que você tem para aprender a prever as coisas que vão acontecer daqui para frente. Isso é fantástico. E tem certos resultados de negócio, uma não substitui a outra, são complementares, né? Tem certos resultados de negócio que você só consegue através do machine learning. Na Cashme, a gente fez nosso primeiro projeto de machine learning, foi incrível. A gente fez um projeto focado na etapa de crédito, mas a gente acabou gerando um ganho excepcional na etapa comercial, no iniciozinho da esteira, porque a gente pegou todo o nosso histórico de clientes que são aprovados e reprovados, né, por crédito, quer dizer, será que essa pessoa tem condições de pagar a parcela ou não tem? Pegamos todo esse histórico e treinamos isso, mas só com base nos dados mínimos de quem acabou de entrar na nossa esteira de vendas. E com isso a gente gera uma propensão, né, uma probabilidade desse cliente que acabou de chegar na nossa esteira, será que ele vai dar certo? Será que ele vai ser aprovado? Será que ele vai ser reprovado? Quais são as chances dele aqui dentro? E com isso, a gente já
descarta, abandona, né, nega crédito para clientes que já não teriam mesmo a menor condição de conseguir, então todo mundo perde menos tempo, para o cliente é melhor, né, ele receber a Você está negativa gerando mais uma boa rápido. experiência para ele, o não também é. Um não rápido, né? Melhor do que ele esperar um mês e depois receber uma negativa. Não, ele já pode receber a Faz negativa no parte, a mesmo negativa dia. faz parte, mas se você tem rápido, né, Molinal, o desgaste Exatamente. é pequeno. E para clientes que demonstram, pela nossa estatística, né? Porque machine learning é uma coisa muito voltada à estatística, que ele se parece muito com aqueles clientes que a gente sempre aprova. Será que faz sentido gastar tanto esforço para analisá-lo com todo o rigor que a gente até então analisava tudo com o mesmo rigor, né? Acelerasse o perfil dele. Exato. E aí a gente teve uma baita sacada, né? E aí que vem a tecnologia sozinha não entrega nada. Do ponto de vista de tecnologia, isso seriam corzinhas num sistema, né? Classificações ali do cliente. Mas isso aplicado a um negócio, a gente conseguiu provar estatisticamente que não precisa olhar a renda de certos clientes que chegam na esteira, porque a gente tem tantas outras informações para constatar que o crédito que ele está pedindo, ele vai conseguir pagar, que dá para assumir o risco de não olhar a renda. E aí a gente economiza muito tempo da nossa esteira de vendas, a gente acelera a proposta para esse cliente, né, a aquisição desse crédito. E com esse projeto, lógico, né, junto com tudo que estava rolando ali na época, a partir de outubro do ano passado, a gente aumentou o nosso volume de vendas em 65%. Eu ia até te perguntar, pedir para você compartilhar um exemplo, Molina, mas dificilmente vai ter. Melhor que esse. Que fantástico, né? Mais uma vez, a tecnologia implantada da forma correta. Com todo o apoio da área de negócio para trazer as ideias, para validar a solução, para experimentar, o time de crédito, de produtos, foram fantásticos ali, a gente trabalhou juntos, né? Até conseguir gerar esse resultado, e o resultado foi muito maior do que a gente imaginava. Que isso, né? Além da gente acelerar essa etapa da esteira, a gente ainda conseguiu converter mais, porque o comercial começou a ver desde o início. Experiência para o cliente também, que é algo... Quais são os clientes que ele precisa focar, porque são os clientes muito parecidos com aqueles que fazem negócio com a gente. Então, isso fez muita diferença, muita diferença. A gente tem outros projetos aí, tem um que acabou de entrar em produção, a gente vai começar agora a ter um ganho de negócio dele em relação ao machine learning, agora muito focado para a gente ajudar as outras áreas, porque chegaram tantas propostas boas na nossa esteira de vendas, que agora a gente precisa ajudar a acelerar as demais áreas. O funil gerou um problema o funilamento foi mudando de lugar. É isso, gerou um problema bom, né? Um problema muito bom. Que empresário, né, que não gostaria de ter um problema desse? Caramba, eu tô vendendo demais. Tem que arrumar. Exato. E o projeto em si, né, ele parte de conceitos simples, né? Claro, fazer um projeto de machine learning é muito mais avançado do que usar uma IA generativa. Sim. Então, são coisas bem diferentes. Que é o que você falou, né, Molina? Depende do estágio de cada um, né? Sim. E são usados para coisas diferentes. São para finalidades muito diferentes. Mas todo mundo acaba se beneficiando, né? Desde do parceiro, né, ao cliente. O cliente, né? Que é fantástico, a equipe interna, a cash. O comercial, né, que já sabe mais ou menos, né, que já vai ter um retorno resposta rápida, e já vai entendendo também um pouco do perfil, né, com mais rapidez. Né? Então, essa agilidade é o que a gente fala aí. Claro, né, é o que você falou, esse é um processo que não é simples, né? Não é simples e que tem... Eu imagino, né, que tem, além da complexidade em si, tem a responsabilidade, porque não pode errar ali as doses, né? Não pode errar a dose ali, porque senão fica, né, você faz um viés no... Então, exatamente.
Exatamente. É por isso que um projeto de machine learning ele é bem mais complexo. Sim. O projeto de machine learning seria você criar a própria IA, treinando ela inteiramente com dados da sua própria empresa. E é o que você falou, e se ela aprender o que ela não deveria? E se ela aprender algo que no passado foi verdade, Sim. mas que não tem nada a ver com o que está vindo para o futuro? Então ela vai te ajudar a tomar decisões erradas, né? Machine learning seria o ápice da tomada de decisão com base em dados, né? Seria o final de uma jornada. O início é você ter os dados, né? É você poder enxergar os dados, é você poder criar os seus dashboards, né? Aí é uma análise descritiva. Como estão minhas vendas? Estão aumentando ao longo do tempo? Estão diminuindo? Que tipo de cliente está chegando? Você enxergar esses dados já é muito importante. Sim. Mas sem isso, você não vai começar do final, né? Você vai começar dali. Aí você começa a identificar padrões, aí você começa a perceber que quando você em tal região você está vendendo bem pra caramba, em tal região nem tanto. Então, será que vale a pena ter esforço ali? Você não precisa de machine learning ainda para isso. Você pode já ir identificando certas coisas. E machine learning vem quando você começa a ter tantos dados e relações complexas entre os dados que geram padrões que seres humanos não são mais capazes de enxergar aquilo. Mas a máquina sim, por isso que o nome é machine learning. Então ela pega tudo aquilo e ela identifica padrões que ninguém seria capaz de enxergar e que realmente te ajudam a prever o futuro. Que fantástico. E esses padrões estão aí, né? Existem, né? Eles existem e eles não são óbvios. Não são óbvios. Não são óbvios. A gente está fazendo um modelo agora para o jurídico, mas com base em nenhum dado jurídico. Porque existem correlações entre os dados. Né? Uma pessoa que tem certa característica jurídica, ela pode ser que elas costumam ter também certas características de crédito, certas características do imóvel, certas características que ninguém nunca chegou a pensar que aquela combinação gerava um padrão. Exatamente. Qual que é o perfil de cliente que eu tenho que buscar? Região, como você falou, tudo isso, né, Maurício? Tudo isso. Olha só a redução de custo, mais uma vez. Porque aí você aplica o seu investimento aonde vai dar mais certo. Sim. Mas também é perigoso, né? Às vezes aquela região estava indo mal porque você não se dedicou tanto, porque sua empresa não fez Por isso que sempre a melhor estratégia para aquela região. Aí você decide descartar ela e, na verdade, você deveria tentar uma outra abordagem. Por isso que sempre tem que ter alguém por trás para olhar o resultado. Opa, será que é Exatamente. isso mesmo? Ou será que tem alguma questão ali, algum ponto que não foi feito da forma adequada? Porque as decisões com base em dados, elas são fundamentais. Mas os dados, eles precisam ser interpretados. Então, se eles forem interpretados errados, a decisão vai ser errada. E muitas vezes o dado ele já é coletado sem qualidade. Sim. Geralmente nas empresas, quem preenche o dado não é quem vai usar. Então por que eu vou preencher certinho? Por que eu vou colocar o e-mail certo do cliente? Né? Eu só estou cadastrando. Quem vai mandar e-mail para ele é aquela outra pessoa. E depois ela vai descobrir que o que eu cadastrei está certo. Mas acontece. Infelizmente, em todas as empresas. Aí então, outro ponto importante a também, qualidade do dado, ela nunca vai ser 100%. Mas se você se preocupar com isso desde o início, se a empresa tiver essa cultura mesmo de cuidar bem dos dados, de tomar decisões com base em dados, a tendência é você ir construindo um histórico que você possa analisar, que você possa tirar conclusões de negócio e que você possa até aprender, seja o humano aprendendo ou a máquina aprendendo com aquilo, para que você dê cada vez mais certo dali para frente. Fantástico. E acho que assim, né, ele vai te trazer algo mais uma informação mais precisa, né? Talvez a ferramenta, mas o que você vai fazer com essa informação ainda passa não só por uma questão humana, mas por uma questão da onde você quer chegar, do seu, né, da sua essência, daquilo que você traz, né? Tem uma história antiga, né? Que o pessoal contava
do vendedor de calçado, né? Então tinha uma loja, né? Uma fábrica não vendia calçado no lugar, daí foi ver, aquela cidade ninguém usa sapato, né? E no primeiro voltou e falou, nem adianta mandar para lá, porque ninguém usa sapato. O segundo foi lá e falou assim, uma oportunidade incrível, ninguém tem sapato, né? Dá para vender para todo mundo, né? Então, quer dizer, o que você faz com essa informação? Você tem razão. Vai depender da sua essência, né? E da onde você quer chegar, né? Tem razão, Mauro. Não é isso? É isso mesmo. Boa. Molina, eu queria que você deixasse um recado. Você falasse agora com o empreendedor, aquele que está começando, Molina. Muitas vezes está começando a empreender agora, que saiu. Né? A gente falou aqui bastante de tecnologia, você falou aí de algumas ferramentas também, mas você falou um ponto também que é muito importante, você começar aos pouquinhos. Começa primeiro. O Juliano que fala sempre isso, né? Começa primeiro. Mas que você deixasse um recado pro empreendedor, falasse um pouquinho para ele de como que ele tem que enxergar a tecnologia, de como que ele tem que encaixar a tecnologia. Perfeito. A tecnologia é sua aliada. E você precisa começar simples. Você precisa fazer MVPs, Minimum Viable Products. Então, o que é o mais simples que você pode fazer que já vai te gerar um ganho de negócio nesse momento? Começa assim. Né? E aí você vai experimentando, você recebe um feedback daquilo, né? Você vai usando e você vai vendo isso deu certo ou deu errado. Falhar rápido também é importante. Porque a gente nunca sabe se a ideia é boa até colocá-la em prática. Então, eu acho que a ideia é boa. Coloca em prática, experimenta. Mas se prepara para falhar rápido. Não adianta ficar um ano para descobrir se aquilo vai ser bom. Leva uma semana. Pô, não foi legal esse caminho? Experimenta outro. Até você encontrar. Então, a tecnologia, ela requer que você esteja muito curioso, muito antenado, mas com senso crítico, porque quem quer te vender uma tecnologia pode ter um outro interesse por trás. E o que você precisa é resolver os seus problemas de negócio. Da forma mais simples possível, mas de uma forma efetiva, de uma forma que seja fácil de manter depois, de uma forma que você consiga construir o seu negócio em volta daquilo. Então, esse mindset de enxergar a tecnologia como seu aliado é o caminho. É o caminho. Dali para frente, aí você vai descobrindo, você vai experimentando, você vai trazendo aliados que entendam da tecnologia com você, sejam parceiros, sejam colaboradores, e você vai trilhando esse caminho. Mas a tecnologia nunca como um fim. A tecnologia é o meio, é o que vai te ajudar a chegar lá. Então, primeiro você tem que saber onde eu quero chegar. Aí você vai ver, como será que a tecnologia vai me ajudar a chegar lá? Onde que eu encaixo? Onde é que ela vai me acelerar? O que eu estou fazendo que é muito manual? Ou agora com inteligência artificial também, às vezes nem só isso, né? O que eu posso ter de ideias? Eu posso bater um papo aqui com a IA, eu posso ir mais longe usando ferramentas que às vezes até pouco tempo atrás nem existiam. E com custo pequenininho. E muitas vezes nem tem, né? Eu vou contar para vocês então o custo que a gente teve com esse projeto de machine learning. A gente fez com um time interno. Mas a gente não tinha ninguém que conhecesse, né? Então isso foi eu mesmo, né? E as pessoas que estavam interessadas se juntaram para a gente aprender isso do zero. Então a gente não teve nenhum custo nem de curso, nem de fornecedor, parceiro, nada. Usamos tecnologias open source, então elas são grátis. Aprendi muito com vídeos no YouTube, especialmente aqueles de indianos, né? Cursos gratuitos, cursos de estatística, cursos de desenvolvimento de software, cursos de tudo que você possa imaginar. E o único custo efetivo, né, além do salário das pessoas que já estavam na empresa, é a hospedagem desse serviço. E pela técnica que a gente escolheu de hospedagem, que é uma hospedagem serverless, então a gente só paga pelo uso. A gente está gastando $1 por mês. Nossa. Ou seja, não tem desculpa. Cara, não tem desculpa. Não tem desculpa. Todo mundo tem acesso hoje. Pode não ser fácil encontrar soluções simples. Inclusive, o mais difícil é você conseguir fazer o simples. Mas se você conseguir fazer o simples, você vai longe, você vai gastar pouco, a tecnologia vai ser seu aliado. Legal, mano. E aí, quer dizer... Claro que
nem todo mundo vai ter um Molina lá para poder Mas começa compartilhar. pequeno. Mas né? exatamente, mas a pequeno. necessidade, o que é legal é o seguinte, né? A fonte que você foi beber, todo mundo tem acesso, né? Quer dizer, claro, né? Cada um tem o seu ritmo, seu grau de conhecimento, mas tá aí, né? No limite tá aí, não foi nada de diferente do que a gente pode fazer, cada um com a sua necessidade, né? Para aprender a trabalhar um pouquinho melhor com a inteligência artificial, né? Para aprender a se proteger um pouquinho mais, né? Para poder ter ideias diferentes, nada diferente, né? Mesma coisa, né? Mesmo caminho. Isso aí é mais chocante ainda, né? O papo fluiu, hein? Mas já acabou? Fluiu, hein, Molina? Acho que vale até, né, um segundo bate-papo com certeza. ainda, porque tem Com muita certeza. coisa, né, Molina, que a gente pode explorar, que a gente pode falar. Acho que valeu muito os insights que o Molina trouxe aqui para quem está Muito bom. começando, né? Dessa questão de você começar pequeno, de você olhar realmente o que é necessário. Eu preciso realmente de tecnologia? Preciso, aqui, ó, é o meu gargalo. Então encaixa aqui. Mas começa pequenininho. Eu não tenho muito conhecimento. Começa pequenininho, vai aos poucos. Aonde que eu busco? Na internet. Na própria internet. Tem tudo. Pesquisando, Tem tem tudo. tudo. Tem tudo. Né? E enxergar a tecnologia que o Molina falou, que foi fantástico, Sensacional. sensacional, Molina, que é enxergar a tecnologia como um aliado, como um meio. E ir crescendo de acordo, né, Molina? Agradeço muito o bate-papo, Molina, como eu falei, foi muito rico. Acho que vale a pena a gente marcar uma segunda rodada, né, Mauro? Sem dúvida, agradeço. Foi- Para mim foi ótimo. Eu adorei, cara. Porque foi fantástico. Quem quiser conhecer o Molina também, no LinkedIn, Felipe Molina, certo, Molina? É isso aí. Dá uma olhadinha lá, o Molina é uma pessoa fantástica. Um outro ponto que só reforçando aqui também, que o Molina trouxe também, que é muito importante pra gente, que é humanizar a tecnologia, né? Explicar um pouquinho como funciona a tecnologia, que tem sempre alguém por trás, né, Molina? Tem, aqui na Cashme, como a gente se preocupa com as pessoas, né, com o bem-estar das pessoas, com elas enxergarem que aquilo não só está ajudando a empresa, como a carreira delas, e elas poderem crescer aqui com a gente, e a gente ter um bom balanceamento de vida pessoal e profissional, faz com que as pessoas que estão construindo tudo isso vão mais longe. Todas participam, como você falou. É isso aí. E para quem está começando, eu não tenho ninguém, a minha empresa sou eu, né? Começa simples, mas experimenta, não deixa de experimentar. Bate um papo com a IA, né? Se não for querer gastar dinheiro com consultorias, né, que são muito boas também, bate um papo com a IA, pelo menos para ela te trazer ideias. Vão trazer ideias péssimas, vão trazer ideias ótimas, e aí vai do senso crítico, né? O que será que é bom, o que será que é ruim? Vai experimentando, vai construindo a partir daí. Também adorei, viu, o bate-papo aqui com vocês, incrível, Legal, uma baita iniciativa, a gente poder ajudar as pessoas que estão empreendendo no nosso país. Só isso já dá um baita orgulho, parabéns. Legal. Obrigado, Molina. Mais uma vez, obrigado, Molina. Obrigado, Mauro. Te agradecer também e já deixar o convite para o nosso próximo episódio, que vai ser com o Leandro, a gente vai falar um pouquinho sobre LGPD. Grande abraço, obrigado. Valeu.